Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 23, analisando o capítulo de número 8, chamado Treva e Sofrimento. Nesse capítulo, conforme vimos nos últimos estudos, o grupo de socorro em que André Luiz integra está realizando uma atividade junto a um abismo, junto a uma zona de sofrimento, e depois de uma intensa atividade junto aos sofredores, nós vimos o ataque sofrido por esse grupo de socorro por aqueles indivíduos ali renitentes no mal, revoltosos contra o Pai e sem qualquer intenção de mudar a sua postura, a sua conduta, muito menos de realizar a reforma íntima para possibilitar o resgate. Então nós refletíamos sobre as palavras de um desses trevosos que atacou a comissão e a resposta do irmão Hipólito, descrevendo a situação deles e esclarecendo que ali estavam por culpa dos seus atos passados. Vimos André Luiz pensar de uma forma infeliz porque desejava resgatar à força alguns dos espíritos que ali estavam, desconsiderando a necessidade dos outros que estavam também em sofrimento, apesar da sua revolta. Ele queria agir de uma forma repressiva, invadindo o local, utilizando-se inclusive da volitação, para atingir aqueles seres inferiores que xingavam, gritavam, amaldiçoavam os servidores do Cristo. O irmão Jerônimo então esclareceu a André Luiz que eles eram irmãos doentes, que precisavam de auxílio, de oração, de compreensão. Ele pede então a André Luiz que tivesse uma visão de irmão mais velho perante um irmão mais novo. Não de um policial perante um criminoso, um juiz perante a criminalidade. André Luiz então refletiu sobre essa lição e entendeu que o serviço deles ali era de socorro espiritual e não de agir como policiais, como juízes, carrascos, que tinham por objetivo levar aqueles irmãos ao cárcere ou ao sofrimento que eles já passavam. Inclusive, uma das reflexões que Jerônimo pede a André Luiz é que considere o estado espiritual daqueles espíritos. Eles já estão em sofrimento. Então não era correto desejar ainda mais sofrimento para eles, o que André vinha fazendo por pensamento. Prosseguindo então no estudo desse capítulo, que descreve justamente essa zona infeliz, inferior de sofrimento, vamos ver a postura desses irmãos, que blasfemavam e riam de forma sarcástica. Eram seres que desprezavam a oportunidade bendita, as dádivas de Deus. Injuriavam, inclusive, o Mestre, da mesma forma que Jesus sofreu ofensas ao seu tempo, depois dele, nas pessoas dos seus discípulos, que também sofreram todo tipo de ataque, achaque, zombaria e violência. Aqueles espíritos continuavam nessa mesma postura de atacar Jesus, esquecendo todas as considerações referentes à ordem divina e ao respeito humano. Irmão Jerônimo demonstra a André Luiz que de fato eles são seres em sofrimento, indivíduos que já estão sofrendo por sua própria condição espiritual, rebelde, autoritária, infeliz, orgulhosa. Não cabia, portanto, julgamentos ou imposições pela violência, porque já sofriam uma violência íntima provocada por seus próprios pensamentos e atitudes.
Refletia então André Luiz: quem éramos nós para convertê-las inopinadamente, se o próprio Senhor lhes tolerava, paciente e amigo, as palavras torpes, sem represálias individuais? A pergunta dele é justamente no sentido de que Jesus não precisa de defensores porque ele não se ofendeu. Ele jamais respondeu qualquer um dos que o agrediram, dos que o atacaram. A sua resposta era o bem, era o silêncio muitas vezes, mas principalmente a conduta correta, o exemplo vivo do amor divino. Já não bastaria a eles a condição lamentável a que se entregavam? Há sofrimento maior do que estar mergulhado no erro, no mal, no ódio, na cólera? No círculo estreito do sofrimento e acoimados pelo desespero, não ultrapassavam a esfera de sensações grosseiras e intentável inutilmente combater o bem. Então eles estavam numa condição de intenso sofrimento, de dedicação à maldade, porque queriam combater o bem, e somente essa condição já lhes dava um sofrimento íntimo que não necessitava de outros fatores externos, conforme André Luiz desejava realizar para resgatar os demais espíritos. É verdade que doía a todos ver entidades oprimidas, ajoelhadas sob o olhar de todos, implorando ajuda e libertação. Entretanto, razões ponderáveis existiriam, justificando a ligação entre algozes e vítimas, razões que me escapavam naturalmente na hora em curso. Então percebam, a reflexão de André Luiz é a seguinte: conforme nós já comentamos aqui, qualquer um sentiria compaixão daqueles espíritos ali que rogavam socorro, imploravam ajuda. Havia espíritos femininos, idosos, jovens, que pediam ajuda de André Luiz e dos demais componentes do grupo socorrista. Eu comentei aqui que qualquer um de nós também sentiria essa vontade de auxiliar a qualquer custo. No entanto, apesar de sentir essa compaixão, nós precisamos refletir sobre as razões que levaram aqueles espíritos a estarem subjugados pelos maus, pelos outros trevosos ali presentes que lideravam, chefiavam a dominação e que expulsavam o grupo de André Luiz. Havia razões por trás, ainda não compreendidas por André Luiz, que escapavam à sua compreensão e que deram origem àqueles relacionamentos tóxicos que ele presenciava. Espíritos em sofrimento, dominados por uma horda de espíritos trevosos. Eles não estavam ali por acaso. A justiça divina não comete injustiças. A justiça divina não erra. Então, não existe a possibilidade de algum espírito estar ali sem uma causa anterior, sem um motivo que assim determine, que nós sabemos se tratar de dívidas do passado, mas principalmente da condição mental deles, da culpa que carregam, do remorso que trazem na alma e que lhes impõe uma condição de sofredores, de indivíduos que precisam estar ali para expiar, para sofrer. Então nós já estudamos aqui a função da dor, especialmente numa das obras de Leon Denis, que trata de forma aprofundada desse tema, e que muitos espíritos estão vítimas hoje, mas foram algozes ontem, e que por isso estão vinculados àqueles que fizeram mal no passado e que hoje estão restituindo à consciência divina o necessário reequilíbrio.
Já falei várias vezes aqui que os espíritos desencarnados necessitam expiar, necessitam principalmente reparar o mal que cometeram, sob pena de não conseguirem ter paz de consciência. A paz de consciência somente é alcançada quando o indivíduo repara o mal que fez. E já vimos aqui também que não necessariamente o indivíduo que errou irá reparar o mal com aquele que ele praticou esse mal, com a sua vítima original. É possível expiar e reparar por meio da caridade, da reconciliação, do bem praticado a outras pessoas, a outros indivíduos, especialmente nos casos em que a vítima perdoou o seu algoz. Se a vítima perdoou o seu algoz, não faz sentido obrigá-los a renascerem juntos, continuarem juntos na espiritualidade, até que o espírito que causou o mal se reajuste perante a lei. Há casos em que a vítima, uma vez acoimada ali pelo sofrimento praticado, desencarna e vai habitar regiões celestiais, perdoando o seu algoz. Então, o seu algoz terá que reencarnar, terá que expiar e reparar o mal. Mas, como a vítima entendeu os mecanismos da lei divina e alçou o voo para regiões felizes, o sofredor reparará o mal junto a outros sofredores, a outros indivíduos que não foram objeto da sua maldade, mas que também precisam receber a reparação. Então, André Luiz reflete que ele não conhece a intimidade dos casos ali relacionados e que, apesar de sentir pena de muitos espíritos, ele tinha que compreender a necessidade daquela expiação. Razões ponderáveis existiam que justificavam a ligação daqueles espíritos e que ele ainda não tinha a informação, até porque são muitos espíritos. Modificaram-se-me as apreciações do primeiro instante. Então ele mudou de opinião, né? A opinião dele era: vamos invadir o local, vamos retirar à força quem está pedindo ajuda e afastar os que estão nos desafiando, nos xingando, nos amaldiçoando. Ele mudou de ideia depois dessas reflexões, especialmente inspiradas pelo irmão Jerônimo, e agora entendia que não é bem assim que funciona. O resgate no plano espiritual não é conforme a vontade dos socorristas, mas de acordo com a possibilidade de quem recebe o auxílio. Possibilidade mental e possibilidade espiritual. Arrependimento sincero e autorização dos espíritos superiores. Tomado de súbita piedade, notei que ao serenarem, ao diminuir as ironias dos maus, e observando talvez que não transpunhamos o obstáculo em serviço de libertação, pintava-se na fisionomia dos sofredores confessos a mais pungente ansiedade. André Luiz então descreve que os sofredores ali presentes começaram a perceber que eles não iam avançar, que eles não iam entrar no local para resgatá-los. Eles começaram a ficar ansiosos, porque o tempo estava passando e o grupo de André Luiz não tinha vencido aquele obstáculo do fosso que separava os grupos e não iam, portanto, socorrê-los. Pobre velhinha, que me pareceu desassombrada na fé, examinando os terríveis fatores circunstanciais, estendeu-nos os braços esqueléticos
e na sua antiga concepção religiosa suplicou-nos: Santos mensageiros de Deus nosso Pai, dignai-vos retirar-nos do purgatório. Olha só, antes de prosseguir a fala dessa senhora, eu peço que todos nós nos imaginemos na situação de André Luiz. A gente está num local de sofrimento, num abismo intensamente escuro, onde indivíduos estão mergulhados num lamaçal, outros indivíduos estão nos atacando, gritando, amaldiçoando. Nós integramos uma equipe de socorro espiritual e, diante da situação de que nós não podemos ajudar muitos dos que estão ali, uma senhora muito magra, com os braços esqueléticos, estende as mãos e pede socorro. Imaginem vocês nessa situação, não podendo ajudar essa senhora. E ela, na sua concepção católica, entende o grupo de André Luiz como mensageiros de Deus, santos, e pede que seja retirada do purgatório, porque ela acredita que está no purgatório, naquela região intermediária, nem no céu nem no inferno, mas aguardando o julgamento, aguardando o retorno do Cristo para o julgamento, no purgatório. Ela acredita que está nesse local e pede, suplica o resgate. Estamos torturados pelo fogo dos remorsos e pelos demônios que nos cercam. Por piedade, salvai-nos. Então, como eu disse, um dos motivos que ligam aqueles sofredores aos algozes é a culpa, o remorso. Olha ela aí afirmando que o fogo do remorso consome eles ali. Eles carregam a culpa pelo mal que praticaram e isso sintoniza eles com aqueles algozes. Ela então suplica o socorro. Fortes soluços interceptavam-lhe a voz. Todavia a venerável anciã continuou: Nossas faltas, mal pagas na terra, uniram-nos aos espíritos perversos do abismo. Olha só, ela tem conhecimento que o erro que ela cometeu na terra fez com que, no plano espiritual, eles ficassem jungidos, presos, vinculados àqueles espíritos trevosos que ela chama de demônios, espíritos perversos. Somos pecadores necessitados da purgação, mas não nos abandoneis à nossa própria sorte. Ajudai-nos em nome de Jesus, por quem vos suplicamos a graça da salvação. Olha que pedido forte, compungido dessa senhora. Ela pede em nome de Jesus que fosse auxiliada. Qualquer um de nós avançaria para resgatar essa senhora. Ela sabe que cometeu mal, que está pagando pela maldade praticada, pelo pecado que ela chama aqui, por conta da sua origem católica, mas pede em nome do Cristo o resgate, a compreensão. Errei muito, é verdade. Entretanto, meu espírito arrependido implora a proteção. Sei que não mereço o descanso do paraíso, mas, ó emissários do céu, por quem sois, concedei-me recursos para resgatar minhas dívidas. Estou pronta. Procurarei aqueles a quem ofendi durante a vida terrestre, a fim de humilhar-me e pedir perdão. Então aquela senhora aparentava um arrependimento sincero, inclusive colocando-se à disposição para reencarnar, recebendo os espíritos que ela havia feito mal para a devida reparação. Ela tinha consciência e pedia, suplicava em nome do Cristo o seu resgate.
de mãos postas, a fitar-nos angustiosamente, concluiu: Não me desampareis. Não me desampareis. É como eu falei, né? Todos nós teríamos o ímpeto de resgatar essa senhora. Ela já tinha compreendido a função da dor, da expiação, se arrependeu sinceramente, pelo menos aparenta assim. Vejamos qual será a decisão do coordenador das atividades, da irmã Zenóbia, do irmão Jerônimo. André Luiz diz então que depois dessa súplica mudou-se de algum modo o quadro. A valorosa pedinte encorajou os demais companheiros de infortúnio. Pelos méritos de São Geraldo de Magela, gritou o infeliz, revelando sua antiga condição de católico romano. Libertai-nos daqui, salvai-nos do torvelinho infernal, socorrei-nos por amor de Deus. Então, mais um senhor que também tinha uma crença católica, roga o resgate. Destacando-se umas das outras, as súplicas proferidas evidenciavam a presença de adeptos de variados credos religiosos, conhecidos na crosta, e os espiritistas não faltavam no triste concerto. Então André Luiz revela que, além de católicos, haviam outros religiosos de outras religiões conhecidas na Terra, inclusive espíritas, espiritistas. Determinada senhora, de porte respeitável, cabelos revoltos e fundas chagas no rosto, deprecou chorosa. Espíritos do bem, auxiliai-me. Eu conheci Bezerra de Menezes na terra. Aceitei o espiritismo. No entanto, ai de mim, minha crença não chegou a ser fé renovadora. Olha que alerta pra gente, hein? Muita gente pensa que por ser espírita vai para um lugar bom. Da mesma forma que o católico pensa que apenas porque se confessou ao padre no leito de morte, vai para o paraíso, vai para o céu. É o mesmo erro. Vejam que essa senhora chegou a conhecer Bezerra de Menezes, mas confessava que a fé renovadora não lhe atingiu o coração, ela não se renovou. Dedicava-me à consolação, mas fugia à responsabilidade. Olha só, não cumprir com os deveres que Deus nos colocou, que Deus nos entregou, é fugir à responsabilidade. Responsabilidade de mãe, de pai, de marido, de esposa, de filho. Ela tinha o conhecimento espírita, sabia o que tinha que ser feito, mas faltou com as suas responsabilidades. A morte atirou-me aqui, onde tenho sofrido bastante as consequências do meu relaxamento espiritual. Ela não se esforçou para melhorar. Ela ficou preguiçosa, relaxada. Eu já ouvi espiritistas falarem: na próxima encarnação eu faço isso. Na próxima encarnação eu corrijo essa falta. Não é bem assim. Nós não temos esse poder de escolha, porque não depende de nós o retorno à crosta. São vários fatores que possibilitam a reencarnação. E nenhum deles diz respeito à nossa vontade. A gente se candidata, a gente se coloca à disposição, mas quem determina a reencarnação são os nossos mentores, nossos guias e um setor específico em cada colônia voltado à reencarnação. Então essa senhora, tinha conhecimento espírita, não aproveitou a oportunidade na Terra, ficou relaxada espiritualmente e se via num local de intenso sofrimento. A gente não sabe o que ela fez, porém sabemos que alguma falta ela cometeu que caracterizou essa ausência de responsabilidade, de observância dos seus deveres. Socorrei-me por Jesus, disse ela. André Luiz então diz que de todos os recantos soavam apelos comovedores.
Vários estavam rogando socorro. Jamais esquecerei a inflexão das palavras ouvidas. Olha como marca o espírito. Olha a necessidade de amadurecimento para ouvir esses pedidos e não se alterar, não se desesperar. Jovens e velhos, homens e mulheres, em deploráveis condições, prostrados a reduzida distância, respeitosos e confiantes, em virtude das luzes que acendêramos, dentro da noite triste, imploravam o socorro divino, tratando-nos com extrema veneração, como se fôramos legítimos expoentes de santidade. Então, vejam só como o simples fato do grupo de André Luiz acender luzes naquele local, luzes mesmo, não é luz no sentido figurado, não é luz espiritual, é luz mesmo de iluminação do local, através das chamas do fogo, das tochas. O simples fato de acender as tochas iluminou o local de uma forma que os indivíduos que sofriam ali pensaram que André Luiz era um santo. Os demais componentes do grupo eram santificados, eram santidades, porque eles estavam vivendo na completa escuridão, sentindo fome, frio, sede, dores. Então, quando chega um grupo falando em Jesus, falando em Deus, como o irmão Hipólito estava pregando, quando acendem luzes, iluminam o local, eles ficaram completamente extasiados, de joelhos no chão, implorando o resgate. Quando os rogos cresceram, partindo de tantas bocas, os verdugos empunharam látegos sinistros, espalhando vergastadas quase que indiscriminadamente. Então, os algozes, os espíritos responsáveis ali pelo sofrimento daqueles outros espíritos, começaram a bater, a chicotear, a espancar as pessoas. Olha que situação. Mandando eles pararem de pedir socorro. A maioria dos pobres que se mantinham genuflexos, ajoelhados, debandou, em passos tão apressados quanto lhes era possível, regressando aos ângulos sombrios do vale fundo. Olha que imagem triste, né? Um vale enorme, profundo, um abismo escuro, imundo, com centenas de milhares de espíritos ali em sofrimento. E os algozes batendo neles, eles correndo para mais fundo do abismo. Alguns, porém, suportavam os golpes heroicamente, prosseguindo de joelhos e contemplando-nos ansiosos. Então, alguns queriam tanto ser resgatados que suportaram os golpes e continuaram ali, indicando-nos sarcástico. Certo perseguidor vociferou estentoricamente: estão vendo? São benfeitores de gravata. Não se atiram à luta em favor de ninguém. Ensinam com lábios, mas no fundo são mensageiros do inferno, insensíveis e duros como estátuas de pedra. Percebam nessas palavras como as trevas são inteligentes. Eles estavam vendo que o grupo de André Luiz não avançava, não socorria à força aqueles que imploravam. E aí eles usaram isso como uma forma de atacar, menosprezar, bem como para diminuir a esperança daqueles que aguardavam o socorro. Eles acusaram então André Luiz e os demais de serem benfeitores de gravata, ou seja, que só falavam, mas não agiam. Lembrem-se que a vontade de André Luiz era agir, era entrar à força, certamente devolver as pancadas e os açoites naqueles algozes e retirar o pessoal à força dali. Certamente isso não daria certo, porque se André Luiz tentasse invadir nessa concepção mental, ia se tornar uma algazarra, uma confusão, e certamente eles iriam perder
porque a força daqueles espíritos trevosos iria sobrepujar as forças de André Luiz, que não é um espírito de luz, é um espírito que quer o bem, que está ali como um trabalhador, mas não chega a ser um espírito superior. Então, uma vez que ele baixasse sua vibração para entrar em contenda física com os algozes, certamente ele passaria por maus bocados. Provavelmente ia virar prisioneiro ali junto dos demais. Então nós sabemos que irmã Zenóbia e irmão Jerônimo não orientavam a invasão do local, nem retirar ninguém à força, então eles continuaram parados observando. As trevas então utilizam esse fato para acusá-los de que só ensinavam, mas eram insensíveis, como estátuas de pedra. Nenhum deles ousa atravessar a barreira para prestar-vos assistência e socorro. Seguiram-se gargalhadas tão escarnecedoras que todo o meu sentimento de repulsa humana aflorou de súbito. André Luiz, de novo, passou a ter raiva, passou a ter vontade de reprimir aquele grupo de escarnecedores, de irônicos. Lembrem-se que anteontem, no último estudo, André Luiz teve esse mesmo ímpeto e o irmão Jerônimo conseguiu acalmar ele. Mas agora, diante das novas ofensas reiteradas pelo grupo trevoso, André Luiz voltou a ter raiva. Ele chega a afirmar que teve um sentimento de repulsa humana. Olha a raiva que ele sentiu daqueles espíritos. Onde estava que não reprimia o provocador? Por que não puni-lo devidamente? De novo ele fala em punição, em repressão. No início do estudo nós reiteramos os argumentos de Jerônimo, de que eles são irmãos em sofrimento, eles, na cólera que lhes toma, no desespero íntimo que lhes assalta, eles já sofrem. Na revolta que eles têm contra Deus, eles já sofrem. Não faz sentido querer puni-los ainda mais, mas André Luiz voltou a ter o mesmo pensamento. Vamos puni-los, vamos reprimir. Abeirava-me de pleno desequilíbrio mental. Olha a sinceridade de André Luiz. Ele fala que estava quase entrando em desequilíbrio mental, quando a irmã Zenóbia, temendo talvez pela nossa reação, se voltou tranquila. De novo, maturidade emocional, maturidade espiritual, para passar por certas situações e não se alterar. Recentemente eu reli a obra Paulo e Estevão e acompanhei os sacrifícios, as renúncias, os castigos sofridos pelos seguidores do Cristo, e muitos deles impassíveis, tranquilos, serenos, apesar de serem chicoteados, agredidos, espancados, torturados. O Estevão, o Paulo, todos eles aguentaram de forma serena os desafios. Então a irmã Zenóbia, ofendida por eles, ofendida por esses espíritos trevosos, acusada de não ajudar ninguém, de ser uma estátua de pedra, manteve-se serena, tranquila e recomendou: amigos, conservemo-nos em calma para o trabalho eficiente. Ninguém se conserva neste abismo de dor sem razão de ser. Então, novamente, dessa vez, irmã Zenóbia relembra André Luiz que nenhum sofredor estava ali por acaso, que aqueles algozes não tinham liberdade para punir quem eles quisessem. Somente eram atraídos para aquela região espíritos endividados, que sentiam culpa e remorso, conforme nós vimos uma delas afirmar. Então, que mantivessem a calma, porque tudo tem o seu momento. Quando chegasse o momento de resgate, nada poderia impedir. Aqueles que gritavam, que xingavam, que batiam,
eles não podem fazer nada quando chega o momento de resgate necessário. E possivelmente convicta da necessidade de argumentação mais firme para demovermos, ou seja, ela precisava argumentar um pouco mais para convencer André Luiz, para convencer os trabalhadores que não era momento de invadir, não era momento de forçar um resgate. Então ela continuou: que seria do cristianismo se Jesus abandonasse o madeiro do testemunho, a cruz, a meio caminho, a fim de entrar em pugilato com a multidão? Olha a pergunta que ela faz. Imagine se Jesus largasse a cruz e começasse a brigar com os soldados, com a multidão, xingando, esmurrando, chutando. Vocês conseguem ver Jesus agindo assim? Permanecemos aqui em tarefa consoladora e educativa, não o esqueçamos. Então ela ressalta André Luiz: André, nós não estamos aqui na condição de policiais, na condições de agentes divinos para punir ninguém. Nossa missão é de consolo e educação. Então eles não tinham autoridade nenhuma ali para impor punições, para reprimir. Eu até comentei no último estudo, né, que na cabeça de André Luiz parecia que ele queria montar uma força-tarefa com escudo, capacete, cacetete, água para jogar no pessoal, arma de choque, para invadir o local, como se fosse uma força policial lidando com baderneiros. A missão deles não era de repressão, era de educação e de resgate, de consolação a sofredores. O serviço de punição dos culpados virá de mais alto. Olha só que lição. Em alguns diálogos com espíritos trevosos, eu já tive a oportunidade de usar essa mesma argumentação. E ela é muito eficiente, eu já comentei aqui. Quem nomeou você como carrasco? De onde você tirou que Deus te nomeou um policial, um executor da lei, um juiz, um carrasco? Não é com a própria mão que nós efetuamos a justiça. O conselho sempre é: deixa para a divina lei agir. Façamos a nossa parte, perdoando, seguindo nossas vidas, porque a lei divina irá atuar no que toca à justiça. A justiça não deve e não pode ser feita com as nossas próprias mãos. Isso é um erro, é um equívoco, porque o indivíduo que assim age está se endividando. Então ele atrasa o seu desenvolvimento espiritual, a sua evolução, querendo agir pelas próprias mãos. O serviço de punição vem do mais alto, não das nossas mãos. A referência despertou-nos de pronto para o caráter elevado da investidura. Então André Luiz voltou a se convencer: é verdade, eu não estou aqui para punir, eu não estou aqui para reprimir. Eu faço parte de uma equipe socorrista. As almas efetivamente superiores possuem o dom de projetar-nos o espírito em zonas sagradas da vida, reintegrando-nos na corrente inspiracional das forças divinas que sustentam o universo. Então André Luiz separa um trecho do parágrafo para dizer como a irmã Zenóbia é superior, no sentido de projetar neles uma compreensão que ele não enxergava. Pelas palavras da irmã Zenóbia, ela conseguiu levar André Luiz a entrar em contato com forças divinas que sustentam o universo, zonas sagradas da vida, para ele poder enxergar o quanto ele estava equivocado. Por isso, quem lidera essas caravanas
que adentram os abismos do plano espiritual inferior são espíritos de luz superiores, maduros, experienciados na atividade socorristas. A hora, diz André Luiz, não comportava qualquer dissertação mais longa a respeito das obrigações que deveríamos desempenhar. Então, aquele momento não permitia à irmã Zenóbia que entrasse em detalhes no que consistia aquela comissão de socorro, aquela equipe. Sem perda de tempo, a diretora da casa transitória entrou em combinação com os auxiliares que havia trazido, desenrolando extenso material socorrista. Então, a irmã Zenóbia vai providenciar alguma coisa. Ela chama os socorristas e desenrola um material extenso. Iam as providências em meio quando vários grupos de infelizes tentaram vencer o obstáculo, ansiosos por se reunirem a nós outros. Mas os verdugos, agindo solertes, golpeavam-nos cruelmente, empenhando-se em luta para precipitá-los ao fundo do fosso tenebroso, do qual fugiam as vítimas tomadas de visível terror. Então imaginem que cena! Anteontem, né? Ou foi ontem? Teve o jogo do Brasil contra a Argentina e teve uma briga, né? Na arquibancada. A polícia brigou com os torcedores argentinos e, logicamente, respeitadas as devidas proporções, a cena violenta lembra um pouco essa descrição de André Luiz, né? Porque eles estavam preparando o socorro. Nesse meio tempo, os sofredores tentaram transpor o fosso, transpor o abismo que separava o grupo socorrista do grupo de sofredores. Mas os verdugos começaram a golpeá-los cruelmente, afundando eles no fosso e as vítimas fugindo aterrorizadas. Então, uma cena muito forte, muito triste e que, de fato, para aquele que não compreende ainda as leis divinas, pode parecer que Deus abandonou essas pessoas, mas nós sabemos que não. A todo momento é ressaltado que os sofredores que ali estão vincularam-se voluntariamente com aqueles verdugos, com aqueles que estão ali batendo, açoitando, violentando eles. Há uma ligação pela culpa, pelo remorso, pela conduta do passado. Então, irmã Zenóbia e os demais preparavam atividades de socorro quando um grupo tentou passar, né, transpor o obstáculo e foram impedidos pelos espíritos trevosos que ali estavam. Ativa, delicada, Zenóbia determinou que fossem lançadas faixas luminosas de salvação ao outro lado, no propósito de retirarmos o número possível de sofredores de tão amargurosa situação. Então, um socorro seria providenciado, né? Algo seria feito. Irmã Zenóbia providenciou um resgate. Ela lançou cordas, faixas luminosas para que os espíritos que tinham condições de deixar o local se agarrassem àquelas faixas e fossem puxados. Todavia, a ordem seguiu-se de odiosa represália. Os verdugos então não queriam. Os gênios diabólicos fizeram-se mais duros. Acorreram míseras almas aos magotes, buscando agarrar-se às extremidades resplandecentes, descidas na margem oposta, como bordos de acolhedora ponte de luz. Então foram lançadas cordas, faixas iluminadas, e muitos espíritos sofredores correram para tentar agarrar essa faixa. André Luiz descreve que os verdugos ficaram mais violentos com essa tentativa. Multiplicaram-se golpes e pancadas. Entidades perversas em grande número
continham os aflitos prisioneiros, impedindo-lhes o salvamento, com manifesto recrudescimento de maldade. Realmente é uma cena muito sensível, né? Muito delicada, porque como não imaginar que o grupo socorrista não pudesse utilizar de algum equipamento de choque para afastar aqueles verdugos e permitir o resgate das pessoas. Mas a lição que a obra nos traz por enquanto é que eles não podiam intervir diretamente junto aos verdugos, junto àqueles agressores. Eles tentavam resgatar como dava para fazer, mas não tinha muita eficiência. Os verdugos somavam-se, golpeando, impedindo o acesso dos sofredores para o resgate. Nosso esforço persistiu por longos minutos, ao fim dos quais, observando que redundavam inúteis, apenas favorecendo a dilatação da agressividade dos algozes, a irmã Zenóbia, mantendo-se em grande serenidade, determinou fosse recolhido o material. Olha que interessante. Porque a gente pode imaginar, bem, irmã Zenóbia é um espírito elevado, então ela sabe o que está fazendo. Se ela está lançando essas cordas, é porque vai dar certo. É porque ela vai conseguir retirar alguém dali. Só que não. Ela não conseguiu resgatar ninguém. André Luiz fala que foi inútil lançar aquelas cordas. Só serviu para piorar a situação, porque os verdugos ficaram mais agressivos. Olha que interessante. Vejam como Deus permite que nós tomemos decisões que entendemos viáveis, corretas, possíveis para determinados momentos. Então Deus permite que irmã Zenóbia, ao coordenar essas atividades, tome as suas decisões. E ela decidiu. Vamos tentar lançar uma corda para eles? Várias cordas, né? Não deu certo. Faz parte do aprendizado de todos, inclusive da irmã Zenóbia. Ela já tinha experiência, provavelmente já tinha dado certo esse tipo de atitude. Mas daquela vez não deu certo, eram muitos os algozes, os agressores. Dessa vez não deu certo, foi inútil. Então a irmã Zenóbia continuou calma, mandou retirar o material utilizado para os trabalhos de salvação e as rogativas dos sofredores continuavam, chorosas, casando-se às frases injuriosas dos verdugos. Imagine essa situação. Vocês estão ali à beira de um abismo, tentando retirar as pessoas que querem ser resgatadas, que estão em sofrimento. Então você lança a corda, não adianta. As pessoas continuam chorando, pedindo ajuda, enquanto os verdugos te xingam, te menosprezam, te injuriam. Que situação! Faz parte do trabalho socorrista. É um trabalho abençoado, porque se resgatar um espírito já é algo muito importante, porque vai estar salvando uma vida de uma situação de intenso sofrimento. Após a recomposição do material, improficuamente utilizado, a devotada orientadora acenou para um servidor, que lhe trouxe pequenino aparelho, destinado à ampliação da voz, e falou pausadamente na direção do abismo. Então, basicamente, ela pediu um instrumento, né, para aumentar sua voz, um alto-falante, né? Um megafone para falar para aquela multidão. Irmãos em humanidade, reine conosco a paz divina. Sua palavra adquirira impressionante poder de repercussão. Olha que interessante. A voz dela ecoou sobre aquele abismo. Ecoava longe, como se fosse endereçada às almas que porventura se mantivessem dormindo a consideráveis distâncias. Então ela falou bem alto. Sem qualquer demonstração de impaciência ou desagrado, continuou: regozijai-vos, ó corações de boa vontade, e confiai, sobretudo, na proteção de nosso Senhor Jesus.
dilaceram-nos vossas dores, tocam-nos de perto as incompreensões e sofrimentos a que vos entregastes, apartados da lei divina. E se não atravessamos o fosso negro, na tentativa suprema de salvar-nos temporariamente do mal, é que somos igualmente companheiros de luta, sem imunidades angélicas, detentores de possibilidades limitadas no amparo aos semelhantes. Então, irmã Zenóbia está explicando para aquele povo que está em sofrimento: olha, a gente está ouvindo vocês. A rogativa que vocês estão fazendo tocou nossos corações, mas a gente ainda não conseguiu entrar no local, transpor o abismo, porque nós não somos anjos, nós somos irmãos com as mesmas lutas, com as mesmas dificuldades. Não temos imunidades angélicas. Nossas possibilidades são limitadas. Ela estava explicando para aquele povo: tenham paciência, nós ouvimos a súplica. Alegrai-vos e aguardai confiantes, porque se manifestará em vosso benefício o fogo consumidor nesta região menos feliz, onde tantas inteligências perversas tripudiam sobre os mandamentos do Pai e menosprezam-lhe as bênçãos de luz. Então, voltando a algo que foi citado há alguns estudos atrás, naquela região iria passar um fogo purificador, que ela chama aí de fogo consumidor. Um fenômeno que a gente ainda não viu, que nós vamos acompanhar nos próximos estudos, como se dá essa limpeza psíquica do umbral, como as entidades superiores se utilizam desse chamado fogo consumidor para queimar miasmas, energias negativas, fluidos infelizes, inferiores, possibilitando que o ambiente seja renovado. Porque se aquelas vibrações trevosas continuassem por longo tempo, sem essas ferramentas de limpeza, imagine quão pesado não seria o ambiente umbralino. Já é um ambiente pesado, mesmo com as limpezas realizadas. Imagine se não houvesse essas limpezas, esse fogo restaurador, um fogo consumidor. Nós vamos ver aqui se trata de fato de um fogo real ou se é uma linguagem figurada. O fato é que passa uma ferramenta da divindade, passa um processo de purificação no local, chamado de fogo consumidor, que limparia o ambiente e ajudaria aqueles irmãos ali. Amanhã mesmo demonstrar-se-á o supremo poder. Então, no próximo estudo, nós vamos saber como vai ocorrer a ação desse fogo consumidor. Um fogo que limpa o ambiente, que provavelmente afasta esses algozes, esses espíritos inferiores, maus, que estão ali subjugando aquela massa de espíritos sofredores, o que vai possibilitar o resgate de muitos. Veremos então como se dará o fogo purificador, o fogo consumidor, para renovarmos as nossas reflexões. Para o estudo de hoje, que possamos refletir sobre tudo o que foi ensinado, a necessidade de expiação, a questão da vibração, da sintonia, em que são arregimentados espíritos para as mesmas regiões, conforme as suas falhas na Terra, as suas condutas equivocadas, a ação dos espíritos perversos que continuam fazendo mal no plano espiritual, e como as equipes socorristas dependem da ação da espiritualidade superior para ter sucesso nas suas investidas, nas suas missões de socorro, de consolação. Que possamos ter um pensamento de compaixão com esses irmãos, não imitando a postura que André Luiz apresentou, de julgamento, de repressão, de punição, e sim que cabe à lei divina punir,
cabendo a nós o perdão, o socorro e as medidas de resgate, colocando à disposição dos sofredores uma mão amiga, uma palavra, nunca uma atitude de punição, de agressividade. Então, agradeço a todos que nos acompanham e os convido ao próximo estudo, onde iremos compreender como se dá a ação do fogo renovador, do fogo consumidor no plano espiritual inferior. Graças damos então ao nosso Senhor Jesus, rogamos a presença do nosso Mestre em nossas vidas, por meio da nossa conduta, da nossa escolha pelo bem, da nossa vibração pelo pensamento, junto aos espíritos superiores, para que os amigos espirituais também nos abençoem, nos envolvam e estejamos sintonizados com essa equipe responsável por espalhar a palavra do Senhor na terra, por coordenar a divulgação da doutrina espírita e principalmente por nos apontar o caminho digno a ser seguido aqui na terra, utilizando-se da nossa reencarnação para nos elevarmos espiritualmente, moralmente, vencendo as nossas inferioridades, vencendo os nossos interesses mesquinhos, para nos colocarmos à disposição do serviço cristão. Graças damos a nosso Senhor e rogamos aos amigos espirituais que prossigam nos abençoando, nos envolvendo, nos auxiliando nos momentos de dor, nos momentos de desafio, nos momentos de ofensa e perseguição, para que não caiamos nos mesmos erros do passado e também não esqueçamos de que o trabalho é do Cristo e que estamos colaborando com as nossas possibilidades, apesar das nossas imperfeições. Nos coloquemos sempre à disposição do Senhor e busquemos a cada dia vencer nossas más tendências, para sermos instrumentos cada vez mais afiados nesse concerto divino de propagação do bem e do amor de Deus. Graças damos a Ele hoje e sempre por tantas bênçãos diárias e pedimos que o nosso irmão maior Jesus Cristo continue a enviar os teus emissários e a vir também pessoalmente renovar corações, converter irmãos caídos e guiar a terra para um novo rumo de regeneração, de perdão, de paz e de harmonia nunca antes conhecida. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que Maria Santíssima, Mãe das Mães, possa renovar o nosso ânimo, esse anjo vestido de mulher, quando veio à terra receber o nosso governador, o nosso mestre. Graças damos a ela também, Maria Santíssima, hoje e sempre, e que assim seja. Obrigado a todos mais uma vez e até o próximo estudo. Um forte abraço.